Feito esse registro, senhor presidente, eu queria falar de um assunto que me preocupa demais. Quando nós criamos aqui nessa Casa de Leis, aprovamos no ano passado a aglomeração urbana de Jundiaí, que compõe ali um conjunto de cidades, quase 700 mil habitantes, nós tínhamos uma expectativa, e eu lutei aqui na Assembleia Legislativa para que fosse criada a aglomeração urbana, nós tínhamos uma expectativa clara de que projetos seriam elaborados na área do transporte, na área do meio ambiente, projetos integrados entre aquelas cidades junto com o governo do Estado. Bom, para minha surpresa, nós tivemos aqui uma suposta exposição, eu falo suposta exposição, que parece muito mais um oportunismo eleitoreiro do que propriamente uma exposição, lá na Praça de Jundiaí, de um protótipo do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Colocaram lá na praça um veículo, um protótipo do veículo leve sobre trilhos, que se assemelha a um metrô, só que ele é um projeto mais simples, e esse projeto está sendo patrocinado, inclusive, pela própria CPTM e pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, como está aqui na notícia dos jornais. A Prefeitura estabeleceu um protocolo de intenções com a Secretaria do Estado dos Transportes Metropolitanos e a CPTM, Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos, para a elaboração de um levantamento para a implantação de metrô leve ou veículo leve sobre trilhos naquela região. E aí eu fico preocupado porque esse protótipo do VLT foi colocado sem nenhum estudo, sem nenhum debate, sem nenhuma estimativa de custo, uma coisa absolutamente descabida, eleitoreira e que nos coloca, inclusive coloca a Assembleia Legislativa numa situação difícil, porque nós aprovamos a aglomeração urbana para que fossem debatidos projetos profundos, sérios, através das câmaras temáticas, com técnicos de toda a região, técnicos do próprio governo do Estado, e eu lamento que o governo do Estado esteja participando dessa pirotecnia eleitoreira na cidade de Jundiaí. Até porque, por que eu digo que é um oportunismo eleitoreiro? Porque, primeiro, não tem nenhum estudo sério. A gente vê que fala-se no projeto, mas não tem um traçado, uma estimativa de custo, absolutamente nada. Colocaram o veículo na praça e está lá expondo e fazendo, diria, campanha em cima disso. Então não tem nenhum estudo sério, nenhuma estimativa de custo, e digo isso como uma pessoa que está lutando aqui incansavelmente para que a gente possa estender, melhorar a linha Rubi, estender a linha de veículos de passageiros de Jundiaí até Campinas. Tenho feito esse debate aqui permanentemente, fizemos 5 audiências públicas do Estado de São Paulo, junto com o Sindicato dos Trabalhadores da área de transporte ferroviário, para que se possa estender a linha de passageiros até Campinas novamente como tinha. Enquanto a rede não recebe nenhum melhoramento, não recebe nenhum investimento, a gente vê esse tipo de projeto sendo colocado. Então, é um oportunismo porque não há nenhum estudo, não há um debate profundo, não há estimativa de custo, não há traçado, e aquela rede está em processo de abandono. Além de tudo, aquela rede está em processo de abandono. Além disso, a gente percebe também que quem faz a exposição aqui junto com a Prefeitura e a Secretaria é a empresa Alstom. Ou seja, você faz uma exposição através de um veículo de uma empresa, como está colocado aqui, a exposição que era abrir a discussão em torno das novas tecnologias para o transporte, junto com a empresa Alstom, que não tem nenhum estudo, não tem nenhuma licitação feita e que está envolvida, inclusive, a gente acompanha há muito tempo, está envolvido em muitas denúncias de corrupção em todo o Estado de São Paulo e em todo o Brasil. Então, é lamentável que a gente vê esse tipo de situação em Jundiaí. Além disso, também é preciso dizer que não tem nenhuma comparação desse estudo de transporte coletivo com outras modalidades. A gente sabe que em Curitiba tem um estudo, uma implantação bastante avançada de projetos de transporte muito mais avançados, muito mais econômicos, muito mais possíveis de ser viabilizados naquela região. Até porque é uma cidade de porte médio, junto com outras cidades. O BRT, que foi desenvolvido em Curitiba, que é as canaletas específicas de transporte coletivo com ônibus, são muito mais em conta, muito mais econômicas, muito mais possíveis de ser implantadas. Então, colocar o veículo, o VLT, na borda da cidade e não fazer nenhuma ligação com o transporte local é um absurdo completo. Então, eu lamento demais, até porque, olha, nós temos aqui, imaginar um investimento dessa magnitude, porque são recursos altíssimos, uma cidade carente de infraestrutura viária, gargalos claros. Eu fiz um debate lá também com a Frente Parlamentar de Logística, na cidade de Jundiaí,
aproveitando todo o debate da região, e ali há gargalos muito sérios de mobilidade urbana, nas entradas das cidades, na Via Anhanguera, nas estradas das cidades do entorno, e gastar R$ 1 bilhão, que é mais ou menos a estimativa que a gente fez rapidamente, em poucos quilômetros de um VLT, de um trem, que andará em paralelo com outro já existente, que é a própria linha de transporte ferroviário que nós temos hoje, e deixar a solução dos gargalos da cidade para depois, é um absurdo completo. E para finalizar, senhor presidente, queria dizer que o CGU, né, a Controladoria Geral da União, reprovou uma obra de 1,2 bilhões, que teve aval, inclusive, do próprio Ministério das Cidades, após denúncias de fraude. Então, essa história do VLT, no Brasil, tem sido uma história de fraudes. O BRT, que é o sistema utilizado em Curitiba, ainda é muito mais viável, como diz o próprio relatório da CGU, é mais viável. Existe sistema de BRT, como no México, no Chile, na Colômbia, que transportam até 47 mil passageiros por sentido, ou seja, atenderia plenamente a demanda regional. Então, esse sistema é muito mais barato, muito mais fácil de implantar, muito mais viável tecnicamente, responderia às demandas locais. E 47 mil passageiros no único sentido é praticamente 60% do que transporta hoje o metrô, que é muito mais caro. Portanto, tem estudo, já tem trabalho suficiente. O próprio Instituto Jaime Lerner, lá em Curitiba, fez um debate comparativamente entre as demandas de transporte coletivo, entre as modalidades de transporte coletivo, e aponta o BRT como um sistema muito mais interessante do que o VLT, que está sendo exposto lá na praça em Jundiaí, e a diferença absurda de custos, que a gente não tem nem como fazer aqui comparação, e além das denúncias de corrupção que a gente tem visto na mídia. Portanto, eu estou fazendo aqui um requerimento de informações, tanto a Secretaria do Estado de Transportes Metropolitanos, como também a CPTM, né, órgãos, portanto, vinculados ao governo do Estado, perguntando quais são os levantamentos, quais são os estudos para a implantação desse projeto na cidade, se isso é para valer, se é sério, se tem algum embasamento, ou se é só uma questão eleitoreira, sem nenhuma finalidade mais correta. E se o governo do Estado está participando desse jogo, dessa coisa absurda que está acontecendo, essa exposição sem pé nem cabeça, é lamentável, porque a gente joga no lixo a aglomeração urbana, a aprovação que nós fizemos aqui nessa casa, que é para discutir os projetos regionais com profundidade, com seriedade, com técnica, né? E a gente joga, inclusive, o trabalho da própria Frente Parlamentar de Logística e Transporte, que eu coordeno, que está tentando se aprofundar, discutir seriamente, envolvendo órgãos do governo, envolvendo a comunidade, o próprio Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Ferroviária, para que o transporte melhore na região. Estão querendo começar a casa pelo telhado, esquecendo da fundação, eu como engenheiro digo isso, ou então estão só fazendo um jogo puramente eleitoral. Veloz, senhor presidente. Um minuto só para a comunicação. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação da nobre deputada Thelma de Souza, transfere a sessão solene